Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bom nós estarmos aqui mais uma noite, termos essa oportunidade de estarmos aí adorando ao nosso Deus. E agora já que a gente apresentou o nosso louvor, a nossa adoração, a gente senta e aguarda o que o nosso Deus tem a dizer. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Estaremos lendo a partir do verso 21. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que a sare. Eu vou repetir mais uma vez aqui no versículo 21, para a gente guardar bem esse texto, porque ele é riquíssimo, muito importante para a nossa vida. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Até aí, que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Feche os seus olhos, irmãos. Deus, nós já oferecemos a nossa adoração e o nosso louvor. E agora necessitamos, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, falar ao nosso coração. Ó Deus, eu te peço que nesta hora seja o teu Espírito Santo, meu Deus, falando em cada coração aqui. Tantos daqueles que estão aqui, meu Deus, no templo, como esses que estão, meu Deus, agora, meu Pai, diante de um aparelho de rádio, diante, meu Deus, de um aparelho em que eles estão nesse exato momento ouvindo também essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer presença na vida deles e que o Senhor possa mudar a vida deles, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, fala com o seu povo nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, irmãos, e a gente começa a ler, começa a meditar, nós entendemos que é um momento em que Deus está falando conosco. E todas as vezes também que nós entramos aqui no templo, no santuário, e a gente ora, a gente clama ao Senhor, a gente busca a sua face, a gente dá para Ele o nosso louvor, a nossa adoração, e chega um momento em que Deus também ele vai se manifestar, porque desde o início da história, lá do Gênesis em diante, Deus sempre teve o prazer de usar homens. E Ele nunca conseguiu encontrar um homem perfeito para que Ele pudesse somente usar aquele. Tirando a pessoa do Senhor Jesus, Ele sempre usou homens que eram pecadores como nós. Mas assim, na sua infinita grandeza e magnificência, Deus sempre assim teve o grande interesse de usar homens que são também doentes pelo pecado, para abençoar outros homens ou outras mulheres que também são doentes pelos pecados, como nós. Todos nós nos encontramos na posição de pecadores, então não tem como alguém chegar e apontar o dedo para você e dizer que você é pecador, porque ele vai dizer uma verdade que você já sabe. Não adianta alguém chegar para mim, apontar o dedo para mim e dizer: você é um pecador. Eu falo: muito obrigado por me lembrar daquilo que eu sou. E assim, o que nos faz realmente felizes é que Deus nos aceita mesmo sendo pecadores, porque quando Ele olha para nós, Ele olha
para o seu filho na nossa frente, derramando aí o seu sangue, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E esse fato aqui que ficou registrado, e Marcos teve todo o cuidado de registrar ele com detalhes, os outros evangelhos também, Mateus também registrou o mesmo texto, Lucas também o mesmo texto, vai contar a história desse homem aí que era o príncipe da sinagoga, Jairo, que estava atravessando um momento muito difícil com a sua filha, que estava aí à beira da morte, de uma enfermidade que nós acreditamos que foi realmente uma enfermidade mortal, pelo qual a jovem veio realmente a falecer. E eu acredito que esse homem ele já tinha esgotado todas as suas possibilidades, as suas influências, os seus conhecimentos, porque ele, sendo um príncipe da sinagoga, alguém lá que encabeçava a liderança daquela igreja, ele com certeza tinha uma influência muito grande, ele conhecia os melhores médicos, ele tinha acesso aos melhores hospitais da época, ele tinha realmente tudo na mão. Mas tudo aquilo que era assim, que estava à sua disposição, não conseguiu resolver o seu problema. Muito pelo contrário, a sua filha cada vez pior, e eu imagino a situação desse homem sendo alguém, um representante da igreja, alguém que tinha ali como fundamento a lei de Deus, o nome do próprio Deus ali, de certa forma ele também trazia, sendo alguém da liderança, e agora em completo apuros, diante de uma situação que trazia para ele um sentimento de incapacidade. O que eu vou fazer com a minha filha? Eu não posso perder a minha filha. Interessante que Jesus tinha acabado de restaurar a vida do Geraseno ou do Gadareno, lá na terra de Gadara, daquele endemoniado que tinha no seu corpo uma legião de demônios, e que a si mesmo se denominou, quando Jesus se aproxima, ele mesmo se denominou como legião. E Jesus tinha acabado de realizar esse milagre, estava chegando naquela localidade e teve aí de encontro a vida ou a pessoa de Jairo. Assim, eu acredito que Jairo apareceu no momento certo. Eu queria que você repetisse comigo. Jairo apareceu no momento certo. Você vai falar só o momento certo, tá bom? Jairo apareceu no momento, no local e na atitude, porque é o que a gente vai ver. Ele aparece, eu acredito que a fama do nosso Deus, do nosso Cristo, ele já tinha percorrido várias regiões, e eu acredito que ele também, sendo alguém da sinagoga, ele tinha tomado conhecimento que estava aproximando alguém que ele sabia, ele era realmente um líder, então ele conhecia das escrituras, ele conhecia do anúncio lá dos profetas, que viria um que realmente ia fazer toda a diferença, e esse seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E ele também tinha conhecimento de que esse que viria levaria as enfermidades de muitos. E a Bíblia vai dizer que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então ele conhecia as escrituras. Ele possivelmente conhecia as profecias acerca do nosso mestre. E ele sabia que agora era a última oportunidade. E eu acredito que ele chegou aos 45 do segundo tempo, já com o juiz já anunciando, avisando para o segundo árbitro a prorrogação. E ele vai chegar naquilo que você falou comigo, no local certo, no momento certo e na atitude certa. Acompanha comigo, por favor, para não ficar nas minhas palavras, versículo 21. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés. Interessante como a Bíblia vai dizer, né? Jesus chegou, então vem um dos principais, ele chega no local certo, ele está no momento certo e ele tem a atitude certa. A Bíblia diz que ele se prostrou diante de Jesus. Irmãos, isso é muito interessante, porque assim, às vezes a gente lê a Bíblia, parece que é uma leitura meio fria, a gente não imagina ali a cena ou não pesquisa para entender.
fazer o que Jairo fez diante da posição dele, diante de alguém que estava vindo de Nazaré, que era considerado uma cidade que não poderia vir nada de bom de lá, diante de alguém que estava completamente sendo queimado pelos fariseus, escribas, diante de realmente ser um impostor, ou trazer ali um nome de impostor pela inveja daqueles doutores da lei da época. O que esse homem vai fazer é uma atitude que talvez outros não tiveram a coragem de fazer. Imagine ele sendo um líder da sinagoga, alguém de respeito, de consideração, de uma estima, de uma influência muito grande. Agora chegar um simples, aparentemente camponês, montado num jegue, num cabritinho, seja o que for. E ele vai e se prostra diante dele pedindo socorro, porque realmente ele já tinha esgotado todas as suas possibilidades. Eu acredito que isso fez uma grande diferença para Jesus ter ido com ele. Se você observou comigo no texto, existia uma grande multidão. O interessante é que Jairo, ele vai caracterizar não uma multidão de espectadores, mas alguém que acreditava e estava depositando a sua fé na sua última esperança, que estava naquele momento. Estava entrando naquele momento, estava vindo de uma outra cidade, estava descendo do barco. Ele agora tinha a oportunidade, já que ele já deveria ter ouvido falar tanto de Jesus, falar: agora é minha chance, eu preciso ir até ele. Muita gente não recebe nada de Deus porque talvez está no local errado, na atitude errada e no momento errado. Nós precisamos estar no lugar certo, nós precisamos ter a atitude correta. Jairo, sendo um homem de estima e ali um homem realmente influente, ele abriu mão de tudo aquilo que as pessoas poderiam falar acerca dele e ele se humilhou diante do Senhor. Já viu as pessoas que não têm a disposição para ser crente porque ficam com medo do que as pessoas vão pensar ou o que vão dizer? Às vezes até mesmo nós já frequentamos, você possa ter frequentado alguma igreja e participou de algum trabalho assim nesse sentido, e Deus te usava poderosamente. Mas talvez por causa das objeções, das palavras, você se afastou. Você deu mais ouvido à voz da multidão do que da própria voz de Deus. Interessante é que no decorrer do acontecimento, a Bíblia vai citar uma multidão, mas não consegue nominar nenhum da multidão. Talvez era uma multidão de espectadores que queriam só ver o oba-oba, como tem muita crente ou muita igreja que também só produz oba-oba. Mas na verdade Cristo está longe dali. Jesus não passa por lá. Não há mudança, não há realmente uma mudança de caráter. Não adianta ser crente e ter só demonstrações exteriores. Mas eu preciso ser crente, ter realmente um fundamento estabelecido dentro da minha alma, onde os meus atos, o meu caráter venha realmente demonstrar que eu sou um filho de Deus. Você é um filho de Deus? Pergunta para o seu irmão do lado: você é um filho de Deus? Se você não é filho de Deus, você é filho de outra coisa. Se você não é filho de Deus, você precisa entender que você necessita ser filho de Deus. Como que eu posso me caracterizar como filho de Deus? Eu preciso ter Jesus dentro de mim. E as minhas atitudes precisam refletir que realmente dentro de mim existe um Deus Todo-Poderoso. Porque não basta eu somente falar, eu produzir uma palavra, mas eu tenho que demonstrar isso. A minha vida precisa ser uma adoração constante, permanente. Mas é claro, o contexto aqui de Jairo, ele não encerra por aí. Diante de tantas situações ou de tantas complicações que acabaram acontecendo com ele, e diante dele realmente ser alguém ali de muita estima, diante de uma grande necessidade que ele tinha, no intervalo ali da ida de Cristo até a sua casa, talvez assim, evidenciando que Jesus olhou quem realmente acreditava nele, e não na multidão que estava ali cercando e comprimindo a ele, mas alguém que realmente acreditava e realmente cria que ele poderia fazer um milagre. Nós poderíamos estar aqui, irmãos, com 500, 600 pessoas. Se tiver um que realmente acredita nesse Deus vivo, ele vai olhar para esse. O que chama a atenção do nosso Deus não é subir na árvore, não é você plantar bananeira, mas é se eu realmente acredito e creio nele, independente das circunstâncias que eu estou vivendo.
quando o próprio Cristo olha para Jairo, e diante daquele clamor, diante daquela humilhação, ele não pensa duas vezes. Eu vou com você. Só que aí tem ali um tipo de contratempo. E eu acredito que isso também serviu de teste para esse Jairo, que agora automaticamente já estava deixando de ser o principal da sinagoga e passando a ser um crente fervoroso no Senhor. Porque aparece a tal da mulher que não é nominada, a mulher com fluxo de sangue, e assim, a gente vai evidenciar que a fé, ela é tão poderosa que ela vai tomar uma atitude maior de fé ainda do que Jairo. Ela nem sequer dá a paz do Senhor por Jesus, ela nem sequer dá um bom dia, uma boa tarde, ela simplesmente fala no seu coração: se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Ela tinha uma confiança tão grande, uma certeza tão grande, que bastaria ela tocar nas vestes do Senhor para que aquela hemorragia cessasse. E foi justamente o que aconteceu. No intervalo e ali na trajetória de Cristo andando ali em direção à casa de Jairo, e eu imagino ali Jairo ali preocupado, preocupadíssimo, porque ele tinha deixado a filha dele completamente à beira da morte, e aquela multidão cercando, e eu acredito que se ele pudesse, ele carregava Jesus no ombro e corria até a casa dele. Mas há um intervalo, e eu acredito que nas entrelinhas há uma provação ali para Jairo. Porque depois que há ali aquela cura, depois que há ali aquele estancamento do fluxo de sangue dessa mulher, há uma multidão também que chega, vários amigos de Jairo, anunciando que a sua filha já estava morta. E detalhe, eu acredito que isso também estava ali diante de uma provação, mas a palavra que eles vão dizer para Jairo é aquela palavra que aqueles enviados do inferno também às vezes nos diz. Diante de um anúncio, e parece que as pessoas, já reparou que o ser humano parece que tem prazer em dar notícia ruim? É um negócio interessante, porque assim, se alguém está feliz, ninguém liga para casa de ninguém. Olha, poxa, eu liguei, olha, a irmã Cidinha está feliz, a beça, olha, isso, tá tudo bem na casa dela, tá maravilhas. Mas quando morre, quando tem alguma coisa assim difícil, parece que a pessoa não tem crédito, liga até cobrar para dar notícia ruim. Parece que isso nos traz um certo tipo de prazer em ver a reação dos outros. E assim, parece que aqueles homens vieram correndo. Jairo, para, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Você imagina o que poderia passar na cabeça daquele homem diante da presença de Deus, diante da presença do Senhor Jesus. Mas aí eu acredito, irmãos, que Jesus, com a sua visão de raio-x, ele vai olhar diretamente para Jairo, e ele não vai ver os olhos, mas ele vai ver o coração. E quando ele olha para Jairo, ele vê o coração, ele vê alguém ainda acreditando. E Jesus vai falar para ele que parece que ele identifica ali um duelo que muitas vezes está acontecendo dentro de nós. É o medo de um lado que anula às vezes a fé, e a fé em contrapartida ali num duelo antagônico, ali numa disputa de quem vai ganhar o nosso coração. E aí Cristo vai dizer para ele justamente diante desse duelo: olha, não temas, crê somente. Ele vai identificar que existe ali dois tipos de sentimento que pode fazer toda a diferença na vida de Jairo, e pode também fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Não temas, Jairo, não temas, crê somente. O interessante é que ele creu somente. Ele não temeu. Ele realmente acreditou naquilo que o Cristo vivo estava dizendo. O próprio Deus encarnado, o autor da vida, estava dizendo para ele: olha, eu não quero que você venha temer. Eu disse para você que eu ia na sua casa resolver o seu problema, e eu vou resolver o seu problema. Crê somente na minha palavra. E ele creu. Ele não duvidou. Aí a gente pode ver que realmente se tratava de um homem que, por mais, talvez assim, na sua trajetória, ainda não tinha realmente conhecido a Cristo. Sendo homem do doutor da lei, um príncipe da sinagoga, talvez não tinha essa noção, esse padrão de conhecimento, de intimidade. Mas quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele creu. Você tem crido naquilo que Deus tem dito para você?
E aquelas promessas que Deus já fez para você, talvez há 10 anos atrás, e hoje você nem lembra mais, porque você considerou que isso já estava tarde e não ia acontecer. Sabe o que Deus disse para você essa noite? Sabe o que Ele diz para você essa noite? Não temas, crê somente. Aquele que fez a promessa, irmãos, Ele é fiel para cumpri-la. Ele é fiel. Ele foi fiel na vida desse homem. Por que você acha que isso está escrito na palavra? Isso está escrito não é para ser uma história ali, uma fantasia, não. Isso está escrito para que quando a gente lesse, a gente estivesse visualizando, a gente também acreditasse naquilo que Jesus já disse para mim e para você. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele falou, olha, não temas, eu vou ser contigo. E olha, se Ele não fosse, eu já tinha largado há muito tempo. Vontade já deu, muitas vezes. De talvez você se surpreender com a incompreensão das pessoas em achar que você é um super-homem. Mas Ele disse, olha, crê somente, não temas. Crê somente. Como é difícil a gente lutar aqui no nosso coração e diante de uma situação tão difícil, de tanta dor, a gente ficar somente com a fé. A gente fica às vezes com medo. E o medo, às vezes, ele é paralisante. Tem pessoas que pararam na sua caminhada porque temeram. Mas não temeram a Deus, temeram a outras pessoas. E pararam. Regrediram na sua caminhada, voltaram ao vômito. Voltaram a praticar as coisas que o Senhor tinha tirado de lá. Talvez hoje Ele esteja chamando você para voltar. E ainda reafirmando, olha, não temas, crê somente. Mas assim, diante dessa palavra, diante desse desafio para Jairo agora, ele poderia muito bem, diante dessa palavra de Jesus, falar, não, mas eles já me avisaram que já morreram, Jesus, não dá mais, eu vou para minha casa, eu vou lá tentar agilizar lá o sepultamento, eu vou acionar o plano funeral da igreja, e vai vir logo, vai vir o caixão, eu vou realmente resolver tudo, não tem mais como, não tem mais jeito. Mas ele não duvidou da palavra, ou melhor, ele escolheu acreditar na palavra de Jesus e não daqueles homens que vieram correndo para dar a notícia. Quantas vezes, irmãos, nós desprezamos a palavra de Deus em detrimento de uma palavra de um enviado do diabo? Que a gente está naquele dia tão feliz, tão animado, e aí chega aquele enviado assim, olha, tu não sabe o que estão dizendo aí, olha, fulano falou, que falou para ciclano, Beltrano confessou, que disse para outro, que falou, e você já não tem nem essa conta de quem falou. Quando chega até você, parece que passou pelo Maracanã, lotado. Geralmente aquela pessoa está querendo obter de você um prazer pela notícia ruim que ela quer te dar. E aí Deus talvez tenha falado contigo na madrugada, Deus talvez te deu um sonho, Deus pode ter falado contigo poderosamente no culto anterior, no domingo, na quinta, e aí você está com aquela palavra no teu coração, isso aí Deus falou comigo, aleluia. E aí chega alguém e consegue roubar isso de você, e do momento em que você estava completamente alegre e feliz, agora você está murcho e depressivo. Jairo não permitiu que aquela palavra daqueles homens entrassem no seu coração. Ele ficou somente com a palavra de Cristo. Crê somente, não temas. E ele creu. E ele acompanhou. E Jesus foi até a casa dele. Mas aí a história não termina ainda. Vem outro teste. Chega na casa de Jairo, há um furdunço lá, uma confusão. Naquele tempo eram contratados homens que tocavam flautas lá quando tinha um falecimento. E quando Jesus olha aquilo, Jesus não consegue identificar ninguém ali de fé, nem aqueles que estavam chorando. E ele chega diante da menina e fala assim, essa menina não está morta, ela dorme. E aí a Bíblia vai dizer que eles estavam rindo, eles riram e zombaram de Jesus. Riram. Eles não sabiam, aquela multidão, ela não sabia de quem estava entrando ali. Não era qualquer homem, era o autor da vida. Era aquele que deu ordem para o mar, aquele que deu ordem para que aparecesse a terra seca, aquele que deu ordem para surgir o sol, surgir a lua e tudo que existe na terra. Aquele que estava entrando ali não era qualquer pessoa. Aquele que quando nós invocamos na nossa casa, não é qualquer pessoa que entra. É o Deus Todo-Poderoso. Aquele que você convida a entrar dentro de você não é qualquer Deus e qualquer espírito. É o Espírito do Deus Todo-Poderoso. É muita coisa, irmãos. É muita coisa. Faz toda uma diferença. É muito mais do que um conjunto de regras, de doutrinas, de homens. É uma nova vida.
E quando ele identifica, quando ele fala essa palavra, e quando ele tem essa resposta, a Bíblia vai dizer que eles riram-se dele, zombaram-se dele. Talvez eles estavam ali como doutores da morte, mas eles estavam sendo confrontados com o doutor da vida. E aí Jesus vai tomar uma atitude interessantíssima, ele vai botar todo mundo para fora. Aquela multidão que estava na casa de Jairo era a multidão da incredulidade. E cuidado, a incredulidade é contagiosa. Ele vai colocar todo mundo para fora. Pode sair todo mundo. Eu só quero que entre aqui os pais, Pedro, Tiago e João. Eu só quero esses três. Nem sei por que os outros discípulos não entraram. Mas Jesus não permitiu. Ele só entrou que talvez com aqueles que realmente acreditavam que ele teria poder para ressuscitar essa menina. Acreditavam realmente que ele teria poder para ressuscitar essa menina. E ele vai, que eu acredito que é uma das frases que mais nos chama a atenção na Bíblia. Lá no versículo 41, do capítulo 5, ele vai dizer: tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. E a Bíblia vai dizer que imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Irmãos, nós não podemos perder a nossa fé. Aonde Jesus é chamado, aonde Jesus é invocado, quando ele chega, ele ressuscita aquilo que morreu na sua vida. Aonde ele entra, aonde o mestre entra, onde ele é convidado, porque ele não invade. Ele não invade. O Espírito Santo não invade o coração de ninguém. Isso é um erro teológico, às vezes a gente até canta aqui. Invada esse lugar, Senhor. Não, ele não invade. Ele precisa ser convidado, ele precisa ser chamado. Aonde o Senhor Jesus entra, ele muda a circunstância. Qual era a perspectiva naquela família? Qual era a perspectiva daquela multidão incrédula que estava lá somente talvez para se satisfazer com o sofrimento de Jairo? Por isso que Jesus bota todo mundo para fora. Sai daqui, seu bando de incrédulos. Sai daqui. Porque se vocês estiverem aqui, eu fico impedido de agir. Porque onde tem incredulidade, Deus não age. Ele tinha que colocar aquele povo para fora. Sabe por que as coisas às vezes não acontecem na nossa vida? Porque nós fomos contagiados pela incredulidade. Sabe por que você não consegue obedecer os seus líderes, às vezes quando ele te diz algo? Porque ainda a incredulidade está no teu coração. Você não consegue crer e acreditar de que o que está dizendo talvez tenha sido Deus que mandou dizer. E ele fala assim: olha, não temas, crê somente. Creia somente. Quando nós também nos deparamos diante de uma dificuldade, diante de uma circunstância da nossa vida difícil, vai haver um duelo dentro do nosso coração. Talvez você entrou aqui hoje, talvez com esse duelo. E o interessante é que talvez o medo possa ter, até mesmo estar sobrepujando a fé. Mas aí Cristo, ele se apresenta, e como a irmã Simone disse, você não veio aqui à toa, mas o próprio Deus te trouxe aqui para que você ouvisse isso. Não temas, crê somente. Não temas o que as pessoas vão dizer acerca de você. Não temas aquilo que eles vão pensar acerca de você. Eles pagam tua conta, eles te dão dinheiro, eles sustentam você. Não interessa o que vão dizer, interessa o que Deus está dizendo para você agora. E Ele está dizendo: olha, se você me invocar, se você clamar o meu nome, eu entro na sua vida e ressuscito aquilo que foi sepultado pelo inimigo. Eu trago à tona aquelas promessas que eu fiz a você e que talvez foram sepultadas pela incredulidade, por aquilo que o mundo trouxe diante de palavras de homens completamente incrédulos. Eu trago à tona e faço acontecer na sua vida. Ele fez na de Jairo. Por que você acha? Talvez você possa pensar: não, mas ele atendeu Jairo, ele não vai me atender. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo Deus. Interessante que ele está aqui nessa noite, amém? E é ele que está falando com você. O homem é só um instrumento. O homem não teria capacidade para fazer isso. Ainda mais eu que estou com uma intensa dor no estômago. Mas o fato é que Deus, verdadeiramente, Ele tem um interesse na nossa vida. É por isso que Ele fundou a igreja. A igreja, ela não precisa ser vista como um órgão captador de dinheiro, que só está ali interessada em extrair das ovelhas o que ela pode realmente dar. Nós não temos essa pretensão aqui, muito pelo contrário. A igreja foi estabelecida por Cristo para ajudar aqueles que querem conhecer a Deus, aqueles que querem realmente conhecer o Cristo, conhecer as Escrituras. Funciona como uma catedral de ensino,
uma cátedra de ensino, uma cadeira, como se fosse uma cadeira da Universidade de Deus, onde tem ali o único objetivo, formar seguidores de Jesus. E ele diz para você, não temos, crê somente. Mas pastor, eu não consigo. Eu já tentei algumas vezes, mas eu fui facilmente seduzido. Talvez porque somente aqueles que são incrédulos é os que te cercam. Talvez você esteja inserido na multidão errada, querido. Hoje aqui nós temos uma pequena multidão. E eu acredito que essa pequena multidão aqui são daqueles como Jairo, que acreditam no poder de Deus, acreditam num Deus vivo, que tem trabalhado a nosso respeito. Quantas coisas na nossa vida que Deus tem restaurado e resgatado, quando nós chegamos aqui com um trapo de uma cana chupada. Quantas coisas Ele restaurou na nossa vida. Você pode lembrar, você pode fazer um momento aí de flashback, você voltar ao passado, como você era quando você colocou o pé aqui pela primeira vez. E olha como você é hoje. Olha o que Jesus já fez na sua vida, restaurou a sua vida completamente. E o interessante é que a obra dele ainda não terminou. Ela continua, ela continua. Eu me lembro das palavras da Messia. Cadê a Messia? Messia tá ali, Messia tá ali. Que quando a gente brigava, aí que ela fazia mais bagunça. E naquele tempo realmente foi um tempo que eu quase desisti. Quando vinha aquela Kombi lotada da Niassa, né? E a criança até em cima ali do teto, batendo, parecia até uma escola de samba ambulante. E aí, às vezes, a gente esquecia do quebra-mola, passava voado, voava a criança no teto, voava. E eles ainda pediam, eu ficava surpreso. De novo, tio, de novo. Eu falei, meu Deus, que crianças são essas? E a gente vê que haveria, de repente, uma probabilidade de um futuro completamente incerto. E a gente hoje vê os frutos, até mesmo aqui na frente. E eu, às vezes, sentado ali, o Espírito Santo vem ao meu coração e fala, eu não te disse que valeria a pena o sacrifício. Há uma vontade de chorar, porque realmente eu não tenho facilidade, mas eu me lembro. Quantas e quantas acusações, quantas e quantas intrigas. Porque Satanás sabia que realmente aquilo, se a gente depositasse a nossa fé, a gente ia conseguir realmente alcançar os frutos. Ele sabia, e realmente nós representávamos ali uma ameaça para ele. Então ele fez de tudo. Ele manipulou essa multidão incrédula aí, de pessoas que são invejosas, que não conseguem mais fazer nada e acham que aqueles que estão fazendo errado. Pessoas que têm como vínculo na sua alma, talvez sentimentos mesquinhos, que não fazem o que você faz, mas quando você faz, acham no direito de legislar sobre a sua vida, ou de dizer que você está errado. E às vezes dentro da nossa própria casa. O incômodo é porque você hoje não está inserido mais na multidão da incredulidade. Você está inserido na multidão da fé, amém? É da multidão dos que creem em Deus. E eu tenho certeza que a nossa permanência no Senhor, Ele com certeza vai fazer com que todas as coisas passam a contribuir para o nosso bem. As portas vão se abrir, as oportunidades virão. Deus vai na frente realmente ali, liberando tudo para que a gente possa caminhar. Ele vai tirar aqueles que estão à nossa volta, que tem a única intenção de fazer com que a gente volte para o mundo. Ele vai criar até mesmo inimizade com essas pessoas. Eu tive muitos amigos que nunca mais me procuraram, porque o que eles queriam que eu fizesse, eu não queria mais fazer. E sumiram. O mesmo espírito agora, e eu sempre falava, não vou mais contigo não, que agora o meu santo é forte. E não vem não, realmente é muito forte. E há um tipo de afastamento ali, distanciamento, porque agora é um outro espírito, é um outro caminho. Eu peguei uma outra direção. Não tenha medo em relação a isso. Não tenha medo em voltar para o Evangelho, ou receber Jesus no seu coração e se integrar na obra de Deus. Deus, Ele pode até mesmo permitir que você perca alguns falsos amigos, mas Ele vai te dar irmãos verdadeiros, que vão estar contigo todos os momentos, até nos momentos de doença, no momento de dor. Nós fazemos uma troca. E é muito importante que você faça isso. Fica de pé, por favor. Eu já estou terminando. Feche os seus olhos. Eu não sei o que possa estar sepultado na sua vida. Eu gostaria que a igreja ficasse orando agora nesse momento.
Eu não sei o que possa ter sido sepultado na sua vida. Eu não sei o que possa ter morrido na sua vida. Eu não sei. Talvez você que nos visita, você que veio aqui a convite de alguém, não tem como eu saber da sua vida, mas eu tenho certeza que o Deus dessa casa já mostrou muita coisa que está dando errado, ou que deu errado na sua vida nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que Deus já falou coisas e revelou e te deu respostas que você não imaginava que você ia ter. E agora o mesmo Deus, é o mesmo Cristo que ali atuou na vida de Jairo, ele também passa por aqui nessa noite e ele pergunta: meu filho, se você entregar a sua vida para mim, eu vou fazer da sua vida realmente uma novidade de vida. Eu posso restaurar tudo aquilo que está morto, enterrado. Talvez sejam os dons, talvez seja a habilidade para você louvá-lo, para você cantar na sua casa, que talvez foi sepultado pelo pecado, pelo mundo, ou pela multidão dos incrédulos. E eu quero te fazer esse convite. O primeiro convite que eu quero fazer nessa noite é para que você realmente retorne à casa do Senhor. Olha, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Mas pastor, o que eu devo fazer? Eu estou atolado até o pescoço numa vida de pecado. Isso não é problema para ele. Não é problema para ele. Ele ainda perdoa pecados. Ele diz que importa agora que os homens se arrependam e venham converter-se, entregando as suas vidas em minhas mãos. Você não deseja fazer isso nessa noite? Gostaria que você que deseja levantasse uma de suas mãos. Deus te abençoe, meu irmão, pode abaixar. Deus te abençoe, jovem, pode abaixar. Deus te abençoe, meu irmão, pode abaixar. Mais alguém? Deus te abençoe, querido, pode abaixar. Isso só prova que esse Deus, Ele está aqui nessa noite. E eu queria fazer também um convite especial para você que de repente está se sentindo fragilizado. Pastor, eu sou crente, mas eu não tenho acreditado como Jairo acreditou. Em algumas circunstâncias, situações da minha vida, em áreas da minha vida, eu tenho duvidado. Deus tem dito para mim, pastor, que eu tenho que crer e não temer, mas eu tenho escolhido o temor e o medo. Talvez seja hoje o dia, a noite, para você mudar de atitude, sair do lado da incredulidade, mas vir para o lado da fé. Eu queria que você também, que sente esse desejo, você saísse do seu lugar e sim, você sim, se colocasse aqui diante do altar. Gostaria também que as pessoas que receberam Jesus também, até que os irmãos acompanhassem essas pessoas que aceitaram a Cristo aí. Sai do seu lugar, querido, fica aqui na frente. Eu quero orar por você, não tenha vergonha aqui, não tem ninguém santo aqui é pecador, somos nós pecadores. Gostaria que os irmãos acompanhassem, por favor. Abraçasse aí esse irmão, que agora é irmão. Deus marcou essa noite. Deus marcou essa noite para mudar a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. É como eu enfrentei resistência hoje durante o dia para chegar aqui. Como Satanás tentou nos confundir, porque ele sabia que você ia entrar aqui nessa noite. Ele sabia que você ia entrar aqui nessa noite e que Deus tinha preparado essa noite para salvar a sua vida. Ele sabia. Mas Deus não deixou que nós fôssemos derrotados. Ele nos sustentou até essa hora. Para que você realmente tivesse uma chance e Deus cortasse todo o laço de morte que Satanás estava planejando para a sua vida. Nessa noite esses laços caem. Todos esses planos que esses demônios tinham planejado aí para ceifar sua vida, seja através de uma doença, seja através de uma artimanha ali, de algo preparado, nessa noite são cancelados, porque você, com a sua própria vontade, deseja assim receber a Cristo como o único, suficiente
Salvador. Aleluia, aleluia. Oh Deus, como Tu é maravilhoso, Senhor. E eu Te peço, Senhor, isso aí, meu Deus, essas almas. Oh Pai, talvez até já estiveram na Tua casa, Senhor. Eu não sei, eu não lembro. Eu não conheço eles. Mas assim, eu tenho certeza, Senhor, que esse talento está enterrado. E o Senhor está desenterrando hoje. E está colocando na mão deles de novo, Senhor. Fala assim, agora multiplica esse talento. Multiplica ele, porque eu vou fazer na tua vida uma nova vida. Deus está dizendo para você, olha, eu estou desenterrando isso. Eu estou desenterrando esse talento. Eu estou colocando na tua mão de novo. Não joga mais fora. Não joga mais fora. Porque eu dei livramento para você que você nem tomou conhecimento. Nem chegou ao seu conhecimento. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida. Meu Deus, que o Senhor possa tratar, meu Deus, o coração deles, porque esse mundo, meu Deus, não tem nada a nos oferecer. É tragédia, Senhor, é assassinato. As pessoas matam uns aos outros pelo tropeção no pé, pelo esbarrar no retrovisor. Meu Deus, já estão matando, já estão tirando a vida. Meu Deus, e sem Cristo nessa terra, nós somos vítimas indefesas. Mas agora com Cristo, vai um general de guerra à nossa frente, Senhor. E nós somos completamente protegidos, Senhor. Tu diz na tua palavra que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seríamos atingidos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu te peço também, meu Deus, em especial, pela fé, Senhor, para essa pessoa que agora, nesse momento também, meu Deus, possa estar derramando lágrimas, ouvindo através do CD ou até mesmo através da rádio. Até dentro desse presídio, Senhor, pela fé, eu também peço por esses que ouvirão ou que estão ouvindo. Restaura os sonhos, Senhor. Desenterra aquilo que foi enterrado pelo inimigo. Meu Deus, faça com que eles escolham, meu Deus, crer no Teu nome e abandonar o medo, o temor, a incredulidade e ficar somente com a fé e crer verdadeiramente no Teu nome, Jesus. Porque o Senhor tem poder de restaurar os nossos sonhos. Restaurar os nossos sonhos, Senhor. Tu nos levanta do pó, Senhor. Tu nos tira do fundo do poço. Tu és o nosso ajudador. Tu és o nosso Deus poderoso. Aleluia. Toma, Senhor, o coração dessa pessoa agora. Toma onde ela estiver, Senhor. Oh, meu Deus. Nós assim, meu Pai, te pedimos que todas os grilhões, as correntes, meu Deus, os laços na mente, nas mãos, nos pés, meu Deus, todo espírito de sensualidade, meu Deus, todo espírito de prostituição, que escute a nossa voz nessa noite. Acabou o teu reinado, acabou a tua direção nessas vidas, acabou tudo aquilo que você tinha determinado. Agora quem manda na vida deles é o próprio Deus. Eles pertencem ao Senhor Jesus. A vida deles é de exclusividade de Deus. Nós assim te pedimos, Senhor. Fortalece os teus filhos também, que estão, meu Deus, numa posição, ó Pai, até mesmo se sentindo enfraquecidos. Fortalece-os. Tudo isso, Senhor, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Deus te abençoe. Tá bom?
Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa sobre a Rocha, bacharel em teologia e professor do Seminário Teológico do Oeste na área de aconselhamento bíblico. Telefone para contato 9415-8892, 9415-8892. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado. For our Lord God Almighty.